Ela sobe no púlpito com a Bíblia nas mãos, olhos cheios de lágrimas, mas dessa vez não de vergonha. São lágrimas de gratidão. A mulher que um dia foi humilhada diante da igreja inteira, grávida, sozinha e apontada como um escândalo, hoje está ali, pregando sobre perdão e graça. Quem vê ela ali em cima não imagina o que teve que enfrentar. Naquele mesmo altar, onde antes foi tratada como pecadora sem direito à restauração, ela agora ministra cura para corações quebrados. Mas essa transformação não aconteceu do dia para a noite. Foi através de noites frias, portas fechadas, olhares cruéis e um amor que ninguém conseguia ver. O amor de um Deus que não desistiu dela, mesmo quando todos desistiram. E é essa história que você vai ouvir agora. A história de uma mãe solteira marcada pelo julgamento, mas selada pela graça. O nome dela era Raquel. No interior de uma cidade pequena, onde todo mundo se conhecia, até os sorrisos vinham com julgamento. Ela era jovem, filha de uma costureira e de um pedreiro, crescida nos bancos da igreja, criada sob o peso da religião, mas também do medo. Sempre ouviu que Deus amava os justos, mas que virava o rosto dos pecadores. E embora tentasse ser a filha perfeita, a irmã exemplar, a cristã ideal, havia dentro dela um grito silencioso por amor, aceitação e pertencimento. Aos 19 anos, apaixonou-se por um rapaz que cantava no louvor de outra igreja da região. Ele era bonito, carismático, sabia citar salmos de cor e fez promessas doces que pareciam eternas. Ela acreditou, entregou seu coração e também seu corpo. O que não sabia é que pouco depois ele sumiria da cidade, levando com ele não só a confiança, mas também a dignidade dela. Raquel descobriu a gravidez semanas depois, sozinha no quarto, segurando um teste barato comprado com o troco das costuras da mãe. Ela ficou em silêncio, primeiro por medo, depois por vergonha, até que seu corpo começou a mostrar o que sua boca não conseguia dizer. Quando a barriga apareceu, começaram os olhares. Primeiro no portão de casa, depois no mercado e, por fim, no culto de domingo. Não demorou até que os rumores chegassem à liderança da igreja. Um dia, enquanto sentava no último banco, tentando esconder o ventre sob um vestido folgado, foi chamada no gabinete pastoral. As palavras que ouviu lá ecoariam por anos. Você nos decepcionou, Raquel. Você trouxe vergonha para a casa de Deus. Não houve espaço para explicações, nem para lágrimas, apenas um decreto frio. Ela deveria se afastar das atividades, não poderia participar da ceia e tampouco subir ao altar para orar com as outras jovens. A única coisa que lhe restava era sentar no fundo, se quisesse mesmo continuar buscando arrependimento. A partir daquele dia, ela deixou de ser a Raquel, filha de crentes, menina da escola bíblica, jovem do coral, e passou a ser a grávida. Foi assim que passaram a chamá-la, sem nome, sem identidade, como se um erro tivesse apagado toda a sua história. O desprezo do mundo doía, mas o desprezo dentro da igreja feriu como espada. Aqueles que um dia lhe ensinaram versículos, agora desviavam os olhos. As irmãs que a abraçavam no corredor do templo, agora cruzavam os braços e cochichavam ao vê-la. A irmã Eunice, líder das mulheres, chegou a dizer em voz alta que as jovens de hoje em dia querem brincar de ser mãe, mas não querem honrar a Deus. A frase veio com veneno e atingiu Raquel como um dardo. A partir dali, ela quase não falava. Passou a caminhar de cabeça baixa, a desviar até de si mesma no espelho. Mas o que ninguém sabia era que, mesmo em meio à dor, havia algo dentro dela que não tinha sido abortado. A fé. Raquel não culpava Deus. Ela chorava com ele, orava com as mãos no ventre, pedindo que aquele bebê não sentisse o peso do preconceito. Senhor, se o mundo me rejeitar, que o Senhor me aceite, só não tira de mim a tua presença. Era
Essa oração que sussurrava todas as noites, enquanto a mãe orava em silêncio, sem saber o que fazer, e o pai batia portas por vergonha diante da vizinhança. O nascimento do bebê foi mais um capítulo difícil. Raquel teve um parto complicado em casa, pois o hospital mais próximo ficava longe e não havia dinheiro para uma condução particular. Seu pai, envergonhado, não quis pedir ajuda a ninguém. Mas naquele dia, uma das vizinhas, Dona Marlene, uma senhora viúva que nem era tão assídua na igreja, apareceu com panos limpos, água quente e fé no coração. Ela segurou a mão de Raquel e disse: "Você não está sozinha. Deus ainda tem um plano para sua vida." Foram essas palavras, simples e sinceras, que reacenderam uma chama no coração da jovem mãe. Entre dores, gritos e lágrimas, nasceu Daniel, um menino saudável, de olhos profundos, como se já tivesse vivido muitas histórias antes mesmo de chorar pela primeira vez. Quando Raquel olhou para ele, viu mais que um filho, viu uma nova chance. E naquele momento, mesmo cansada, mesmo ferida, ela sorriu. Pela primeira vez em meses, ela sorriu. Mas o que veio depois não foi fácil. Criar Daniel sozinha, com olhares desconfiados, com uma igreja que mantinha as portas abertas, mas os corações fechados, exigia uma força que Raquel nem sabia que tinha. Ela voltou aos cultos, mesmo sentando no último banco, mesmo ouvindo sussurros atrás de si. Nunca deixou de orar, nunca deixou de cantar, mesmo que baixinho, com Daniel no colo. E foi nesses momentos secretos de adoração silenciosa que Deus começou a trabalhar. Aos poucos, Raquel passou a buscar a palavra não por imposição, mas por paixão. Lia os salmos nas madrugadas, encontrava consolo nas cartas de Paulo, se identificava com as lágrimas de Ana e com a ousadia da mulher que tocou Jesus em meio à multidão. Ela não precisava mais de um altar para se sentir perto de Deus. Ele estava ali, no quarto humilde, no lençol gasto, no cheiro de leite e lágrimas. Deus se revelava nas coisas simples e Raquel aprendeu a ouvir sua voz no silêncio. E foi aí que sua fé começou a incomodar. Porque onde muitos esperavam que ela se afastasse, ela se aproximou. Onde esperavam amargura, ela mostrou mansidão. E isso começou a confrontar aqueles que preferiam manter o pecado dela exposto do que enxergar a própria hipocrisia. A igreja dividiu opiniões. Alguns diziam que ela estava apenas tentando limpar sua imagem. Outros começaram a ver algo diferente. O pastor, desconfortável, passou a evitá-la nos corredores, mas Deus não a evitava. E quando ela orava, sentia algo que nenhuma pregação até então havia lhe ensinado: a graça. Aquela graça que acolhe, que transforma, que restaura. Não era doutrina, era presença. Não era rito, era relacionamento. E mesmo sem púlpito, sem título, sem reconhecimento, Raquel já estava sendo usada por Deus, com cada palavra de ânimo que dava às outras moças, com cada louvor que entoava ao dormir o filho, com cada lágrima que entregava em oração. Foi nesse primeiro ano, entre fraldas, rejeição e fé, que Raquel começou a entender que a dor que sofreu não era o fim, era o início. E esse foi só o começo da jornada que a levaria do banco de trás até o altar. O tempo passou e Daniel crescia com os olhos atentos e a risada fácil. Era como se Deus tivesse colocado naquele menino uma luz que iluminava até os cantos mais escuros do coração de Raquel. Ela seguia firme, sustentada pela fé e pelos pequenos milagres do dia a dia. Uma cesta básica deixada sem nome na porta, uma costura paga com generosidade, uma oração respondida em silêncio. Mesmo assim, a marca da rejeição ainda era sentida a cada culto. Alguns membros da igreja diziam abertamente que a presença dela envergonhava os jovens. Outros fingiam que ela não existia. Mas foi exatamente nesse ambiente seco e duro que a semente da graça começou a florescer. Certa noite,
Durante o culto de oração, uma irmã mais jovem, Júlia, filha de um dos diáconos, se aproximou de Raquel com lágrimas nos olhos. Me disseram que você errou, mas você ora com uma força que eu nunca vi. Você pode orar por mim? Raquel sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Aquilo foi como se Deus estivesse dizendo: eu ainda uso você. Aquela oração virou notícia, não entre os líderes, mas entre os invisíveis. As jovens que também se sentiam quebradas, os rapazes que lutavam com culpas secretas, as senhoras que haviam sido caladas pela tradição. Em pouco tempo, Raquel se tornou uma espécie de refúgio. Sempre que alguém precisava de um conselho, sem julgamento, batia à porta da casa dela. Era ali, entre roupas no varal e brinquedos espalhados, que ela abria a Bíblia e ministrava. Sem púlpito, sem microfone, mas com verdade. Uma das jovens, Luciana, chegou a dizer: você fala com uma autoridade que eu nunca ouvi lá na frente. Aquilo tocava Raquel profundamente. Ela não buscava reconhecimento, mas entendia que o propósito estava sendo cumprido. Deus a estava usando, não apesar do passado, mas justamente por causa dele. Era como se cada lágrima, cada humilhação, cada rejeição tivesse servido de combustível para uma missão que nascia onde ninguém mais via valor. Com o tempo, isso começou a incomodar mais gente. A liderança da igreja notou o movimento. Uma reunião foi marcada e Raquel foi novamente chamada ao gabinete. Só que dessa vez, ela não entrou envergonhada. Entrou com firmeza, mas sem arrogância. Explicou que jamais quis dividir a igreja, que seu desejo era apenas amar, ajudar, curar. O pastor, visivelmente incomodado, disse que ela não poderia continuar fazendo reuniões informais de oração, porque isso poderia gerar rebelião. Raquel ouviu em silêncio, e quando respondeu, o fez com mansidão. Eu não quero um púlpito, pastor. Eu só quero servir. Saiu dali, sabendo que as portas estavam se fechando cada vez mais, mas também sentindo que o céu estava se abrindo sobre sua vida. Foi naquela mesma semana que recebeu um convite inesperado. Uma senhora de uma igreja pequena da zona rural a procurou. Ouvi dizer que você ora com fé. Temos um grupo de mulheres que precisa disso. Você aceita ir lá? Raquel aceitou. Chegando lá, num templo de chão batido e bancos de madeira, viu cerca de 10 mulheres, todas com olhos marcados pelo tempo e pela dor. Ela falou da mulher adúltera que foi perdoada por Jesus. Falou do amor que não desiste, da graça que cura, da fé que resiste. E quando terminou, uma das senhoras se levantou chorando e disse: filha, você é pastora. Mesmo que não tenha um título, você carrega um chamado. Aquilo ficou ecoando na mente de Raquel por semanas. Ela não se sentia digna. Ainda se lembrava das palavras de condenação que ouviu na igreja, mas sentia algo queimando dentro de si. Começou a estudar mais, orar mais, buscar mais. E foi nesse processo que outra porta se abriu. Um missionário da capital, amigo de uma das mulheres que a ouviu pregar, a convidou para dar um testemunho em um culto especial. Foi ali, pela primeira vez, que Raquel falou diante de uma congregação inteira, com microfone na mão. E mais importante, com o Espírito Santo falando por ela. A repercussão foi enorme. Pessoas vieram falar com ela depois do culto, agradecendo pela palavra. Um pastor presente disse que nunca havia visto tamanha sinceridade. Era como se cada frase viesse carregada de verdade, como se ela não apenas soubesse o que estava dizendo, mas tivesse vivido aquilo. E era exatamente isso. Raquel não falava como teóloga, nem como líder oficial. Falava como alguém que caiu e foi levantada. Como alguém que conheceu o fundo do poço, mas também conheceu a mão de Deus, que tira do pó e coloca de pé. A partir dali, outros convites vieram. Pequenas igrejas, reuniões caseiras, vigílias em sítios afastados.
Raquel ia com Daniel, a tiracolo, com a Bíblia na bolsa e o coração cheio de fé. Pregava com autoridade, mas também com lágrimas. Tinha o dom de fazer até os mais endurecidos se renderem ao amor de Deus. E quanto mais ela servia, mais sentia o peso do chamado. Ela não era só uma mulher restaurada. Ela era uma mensageira. E agora, meu amigo, minha amiga, quero te fazer um pedido. Se essa história está tocando você de alguma forma, se você já sentiu na pele o que é ser rejeitado, julgado ou colocado de lado, comenta aqui embaixo. Diz para mim se você já viveu algo parecido ou se conhece alguém que precisa ouvir isso. Sua história pode fortalecer outras pessoas, assim como a de Raquel. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita para se inscrever agora. Aqui, cada lágrima é uma semente e cada vitória é um testemunho. As coisas começaram a se intensificar. Raquel já não era mais apenas uma mulher que lutava para ser vista. Ela estava sendo chamada a liderar, a ensinar e, principalmente, a desafiar tudo o que a sociedade e a igreja pensavam sobre a redenção. No entanto, como era de se esperar, o caminho da superação nunca foi simples. Quando começou a se destacar nas reuniões de oração e pequenos cultos, o julgamento não cessou. Pelo contrário, se multiplicou. Surgiram boatos, fofocas e até ameaças veladas. Alguns membros da igreja que antes a desprezaram, agora a viam como uma ameaça ao status quo. Eles acreditavam que, se Raquel fosse reconhecida como uma líder, isso desestabilizaria a hierarquia e as doutrinas firmadas há anos. E por mais que ela tentasse não se importar, a pressão começava a pesar. Foi num desses momentos difíceis que ela se viu diante de um dilema: seguir a voz de Deus, que a chamava para mais, ou ceder às expectativas humanas que queriam encurtar sua caminhada. A primeira grande oposição veio de uma figura importante na igreja, o próprio pastor. Depois de um culto em que Raquel pregou sobre a graça imensurável de Deus e a restauração das almas quebradas, ele a chamou para uma conversa séria. Raquel, você precisa entender que a igreja não está pronta para o que você está fazendo. Não podemos permitir que você continue pregando sem uma autoridade formal. Isso confunde os membros e põe em risco a doutrina que seguimos. Ele falava como quem tentava proteger uma tradição, mas na verdade estava se prendendo ao medo de perder o controle. Raquel, com a calma que Deus havia cultivado nela ao longo dos anos, ouviu suas palavras e respondeu sem levantar a voz, mas com firmeza: eu não quero o controle de ninguém, pastor. Quero apenas fazer o que Deus me chamou para fazer. Ele ficou em silêncio. Não sabia como responder. E naquele momento, Raquel soube que seu destino não estava nas mãos dele. No entanto, a situação se agravou. Outras vozes começaram a se levantar, dizendo que ela estava quebrando as regras, que ela não tinha o chamado oficial para ser líder e que isso poderia levar a uma divisão na igreja. As críticas se espalharam rapidamente e Raquel sentiu a solidão apertar o peito mais do que nunca. Mas em vez de se deixar abalar, ela se voltava ainda mais para Deus. As noites em claro se tornaram comuns e as orações se aprofundaram. Raquel pedia por força, por sabedoria, por discernimento. Ela não queria brigar, não queria ser uma inimiga de ninguém. Apenas desejava fazer a vontade de Deus em sua vida, mesmo que fosse sozinha. E foi nesse silêncio e nesses momentos de angústia que uma palavra lhe veio à mente: não desista. Raquel se lembrou de todas as vezes que antes de se afastar da igreja havia se sentido abandonada. Ela não iria abandonar agora. Foi quando Deus lhe deu uma visão clara, um convite para pregar em uma igreja afastada, numa cidade vizinha. A igreja estava com dificuldades, sem muitos membros e com um pastor que havia se afastado por questões pessoais. Raquel sabia que era sua oportunidade de mostrar o que Deus podia fazer através dela. Ela sabia que aquela era a chance de não
apenas pregar, mas de se tornar a voz de muitos que, como ela, estavam quebrados e desacreditados. Ela orou com Daniel no colo, e Deus confirmou o que já sabia. Ele não a tinha levantado para viver na sombra. Ela deveria brilhar para ele, independentemente de quem a aceitava ou não. Quando chegou àquela igreja, algo maravilhoso aconteceu. O pequeno grupo de fiéis estava esperando ansiosamente, como se já soubessem que algo novo estava prestes a acontecer. Raquel pregou sobre como Deus usa os fracos para confundir os fortes. E a palavra tocou a cada pessoa que estava ali. Uma senhora com os olhos lacrimejados disse depois: "Eu não sabia que uma mulher como você poderia trazer tanta esperança." Era isso que Raquel queria ouvir, não uma validação humana, mas a aprovação do céu. E foi essa aprovação que começou a fazer com que os líderes de sua própria igreja se preocupassem mais ainda. Não demorou muito para que algumas pessoas dissessem, em particular, que talvez ela estivesse errada ao tentar seguir o seu chamado sem a autorização formal de uma liderança. Mesmo assim, o que ninguém podia negar era o poder da palavra dela, e as portas que antes se fechavam começaram a se abrir uma por uma. Raquel não se importava mais com o que diziam. Ela sabia que Deus a havia levantado para um propósito muito maior do que qualquer opinião humana. Quando ela olhou para Daniel, viu não apenas um filho, mas um companheiro de jornada. Ele era, agora, a razão pela qual ela não desistia. Ele a inspirava todos os dias a seguir em frente. Foi em um desses dias que ela tomou uma decisão. Ela buscou a liderança da igreja novamente, não para pedir permissão, mas para compartilhar o que Deus estava fazendo através dela. Ela não tinha um título, não tinha uma autorização formal, mas tinha algo que ninguém poderia tirar: a confirmação de que o Senhor estava com ela. E aqui vai um convite para você que está nos acompanhando. Se você já passou por momentos de opressão, rejeição ou dúvidas, e se identificou com a história de Raquel, deixe seu comentário aqui embaixo. Quero saber de você, como a sua fé te ajudou a superar desafios em sua vida. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever agora. Cada história compartilhada aqui pode tocar alguém que está precisando de uma palavra de esperança. Vamos juntos nessa jornada. O tempo seguiu seu curso e Raquel se tornou uma figura de inspiração para todos ao seu redor. Ela não era mais vista apenas como uma mãe solteira, nem como a mulher marcada pela rejeição. Ela era uma líder, uma pastora, alguém que sabia o que era passar pela dor e ainda assim se manter de pé. Sua jornada de fé e superação a levou a conquistar um lugar de honra não apenas na sua igreja, mas também nos corações de muitos que a ouviram. Mas, mais do que isso, Raquel se tornou um testemunho vivo do que Deus pode fazer com uma vida inquebrada. Em um culto especial, com a igreja cheia e as luzes suavemente iluminando o altar, o pastor chamou Raquel à frente. Ele sabia que o momento tinha chegado. Ele a havia visto crescer, superar, lutar. E com lágrimas nos olhos, ele anunciou a todos: hoje, não apenas reconhecemos a coragem de Raquel, mas também o seu chamado. Ela não é mais só a nossa irmã, ela é nossa pastora. Raquel, surpresa e emocionada, não sabia o que fazer com aquelas palavras. Por um momento, sentiu-se pequena diante de tantas expectativas, mas logo se lembrou: eu não cheguei até aqui sozinha, Deus me sustentou. Ela sabia que o título não a definia, mas sabia também que a autoridade que Deus havia colocado sobre sua vida era mais poderosa que qualquer nome ou função. Ela olhou para o público com Daniel ao seu lado e disse: eu sou quem sou por causa da graça de Deus. Se Ele me levantou, Ele pode levantar qualquer um de vocês. Aquelas palavras ecoaram nas paredes da igreja, como um grito de liberdade para todos que estavam ali.
lutando contra as próprias cicatrizes e rejeições. Ela sabia que o verdadeiro milagre não estava no título que agora ostentava, mas no poder de Deus para restaurar o que estava perdido. E mais do que nunca, ela sentiu a responsabilidade de transmitir essa mensagem. Deus pode fazer mais do que imaginamos. E nunca há um momento em que Ele desista de nós. O culto terminou em oração e a igreja inteira se ajoelhou, rendendo-se ao poder de Deus. Raquel, com as mãos levantadas, orava agradecida, não por tudo o que havia conquistado, mas por tudo o que ainda estava por vir. Ela sabia que essa vitória não era só sua. Era de todos que acreditaram que, mesmo na dor, Deus estava com ela. Mesmo nos momentos de vergonha, Ele a levantaria. E ao olhar para trás, Raquel sabia que toda humilhação, cada lágrima, cada crítica tinham sido parte de um propósito maior que ela jamais poderia ter compreendido sozinha. Ela se lembrou de como um dia foi humilhada no altar e agora estava ali, de pé, pregando sobre o perdão que cura, sobre a graça que restaura e sobre a fé que nos mantém firmes, mesmo nos momentos de maior adversidade. E se você, como Raquel, também já foi rejeitado ou enfrentou desafios que pareciam impossíveis de superar, eu te convido a compartilhar sua história aqui nos comentários. Sua experiência pode ser a chave para a transformação de alguém que está passando pela mesma luta. Não se esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar com aqueles que você sabe que precisam de uma palavra de esperança e, claro, de se inscrever no canal. Juntos, podemos espalhar a mensagem de que, não importa o quão difícil seja a caminhada, Deus sempre tem um propósito maior para a nossa vida. Porque assim como Raquel, você também pode ser levantado e usado para realizar grandes coisas.